Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, participarmos de uma fé, de uma doutrina, de uma religião, é também assumirmos em nossa vida seus significados mais profundos e mais verdadeiros. A palavra de hoje, então, nos traz uma boa pergunta do próprio Cristo aos seus discípulos. O que diziam dele? E o que os discípulas diziam também. Para nós sabermos, termos consciência daquilo que estamos buscando, é muito importante. É realizarmos os nossos projetos com significados, com razões, porque senão vamos fazendo coisas sem sentido, vamos vivendo sem porquês, sem razões, muitas vezes nos deixando levar pelos ventos do mundo, que muitas vezes nos desviam da vontade de Deus para a nossa vida, para a humanidade. Por isso, a palavra até cita profetas, pessoas que foram espelhos para muitas pessoas. Jesus até, para os outros, é confundido com mais um desses. Que bom quando encontramos pessoas de Deus, pessoas de boa vontade, que infelizmente muitas vezes faltam até dentro da própria igreja, da própria religião, do próprio propósito. Muitas vezes estamos lá para sermos pessoas proféticas e não somos. Por isso, como o próprio Cristo já disse uma vez, se os verdadeiros profetas se calarem, até as pedras falarão. Então, não adianta pensarmos que estamos sendo ou fazendo aquilo que é o projeto de Deus ou de Cristo, se não entendermos de fato suas razões e assumirmos de fato também suas razões.
Pois tudo é para Deus. Faço uma referência aqui à segunda leitura de Paulo à comunidade dos romanos. Entre outras palavras, tudo é de Deus, tudo é para Deus. Tudo é dele, diz ele, para ele. Muitos não têm nem mesmo o desejo de encontrar a origem divina da sua existência e se nega a isso. Uma das raízes do pecado é a negação da criação divina. Então, se deixam levar pelos seus desejos ambiciosos, mesquinhos, egoístas. Mas tudo que somos, tudo que temos, é um dom, é uma graça. Como diz Jó, viemos nus a este mundo e nada levaremos. Então, por que devemos ser tão orgulhosos ou buscarmos tanta ganância ou vaidade e compactuarmos muitas vezes com a injustiça e com o sofrimento? O que nos leva a refletir aqui a primeira leitura de Isaías, onde existia um administrador chamado Sobna, administrador do Palácio de Jerusalém, e o profeta diz a ele: olha, outra pessoa vai ser colocada no seu lugar, porque você não está sendo fiel, não está dando um bom sentido àquilo que você recebeu. Pensemos nisso como seres humanos. Qual é o sentido bom e verdadeiro que devemos dar à nossa vida, aos nossos projetos? Não é à toa que Jesus pergunta aos seus discípulos diante do mar da região de Cesareia. Na região de Cesareia. Cesareia, uma cidade que recebeu esse nome em homenagem a César. Ali o símbolo de um domínio do mundo sobre todos os povos, inclusive sobre aqueles mais excluídos, onde Jesus estava com seus discípulos. E o que diziam sobre ele? Jesus pergunta: dão até nome, pode ser mais um João Batista, mais um Elias, um dos profetas ou um novo profeta. Ou seja, a voz, a missão ainda continua. Quem que vai assumir? Esperamos as pessoas de esperança, as pessoas que sofrem. Mas essa mudança só vai acontecer quando acontecer no coração, na consciência da humanidade, senão as coisas continuam do mesmo jeito, séculos e séculos, e não muda nada. Pelo contrário, muitas vezes, com tanto progresso, a humanidade na sua consciência e nos seus sentimentos volta para trás, ainda compactuando e aceitando e promovendo a violência, a escravidão, o preconceito, a discórdia, a exploração, usando muitas vezes Deus como se Deus fosse aquele que pede toda a injustiça do mundo. Falsos profetas que muitas vezes distorcem a fé, criam divisões. É um absurdo as igrejas cristãs, por exemplo, serem divididas. Me desculpe, se tivessem bom senso, iriam sentar e conversarem e falarem: precisamos andar juntos. Se queremos ser coerentes, inclusive dialogando com quem não acredita em Deus, com outras religiões, porque o que queremos é o bem. É isso que Jesus pergunta: o que vocês dizem sobre mim? O que eu represento, o que eu sou para vocês? E não basta ser uma compreensão de nome ou de estudos, porque, olha, de estudos, de livros, de doutrina, as bibliotecas, as estantes estão cheias de documentos, o mundo está cheio. Mas o que isso muda, o que isso transforma na nossa vida,
ou na nossa sociedade, em nossas relações humanas, o que adianta? Tantos tratados, tantos escritos, mas se não colocamos uma vírgula numa experiência prática, não adianta de nada. Por isso a palavra de Deus é viva, é o Cristo, Ele é a palavra de Deus viva. E assim, a palavra de Deus, ela deve transformar, ela deve realizar, ela deve causar. Então aquilo que Jesus é para nós é aquilo que deveríamos ser, deveríamos refletir, deveríamos testemunhar, deveríamos buscar. Por isso que Pedro aqui, representando os outros, fala algo que não vem nem dele, do seu ego, e também nem dos outros, mas vem lá do profundo do seu ser. Por isso Jesus disse, vem de Deus que te revelou isso, que viu na figura de Jesus Cristo a própria presença de Deus, a própria presença de Deus encarnada. Se somos imagem e semelhança do nosso Criador, deveríamos também ser isso, uma imagem de Deus encarnada na nossa vida, na nossa natureza. E refletirmos e buscarmos aquilo que é da vontade e do amor de Deus. Se tudo é para Ele, e se tudo é dele. E se Ele é amor, o que não viria em retorno a este reflexo de amor? Porque também os frutos serão, os resultados, vamos dizer assim, serão frutos de nossos princípios, de nossas razões, daquilo que verdadeiramente acreditamos. Pois aí não basta dizer que acredita em Cristo, que tem uma fé, uma religião, que conhece tanta coisa, mas no seu coração a razão ou as razões são outras. Que Jesus Cristo seja a razão verdadeira que move a nossa vida. E se somos ou queremos ser discípulos de Jesus, como catequistas hoje, a exemplo dos catequistas, ecoando e também buscando refletir esta palavra. Se queremos isso, então devemos buscar para nós, com muita sinceridade, a razão verdadeira que Jesus é para a nossa vida. E que Ele te proteja, que Ele te conduza e possamos dele encontrar esta luz que precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.